Boa tarde, senhoras, senhores, alunos, professores e apreciadores do debate. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do Todos em Debate do Colégio Bonde. Agradecemos pela presença dos jurados, professora Luciane dos Santos, professora de Literatura do Ensino Médio, professora Regina Farias, professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, e a professora Daniela Carmona Esteves, coordenadora do Programa Bilíngue Alemão. Por favor, podem tomar assento. Agradecemos a presença do nosso diretor do Ensino Fundamental 2, professor Jorge Trentini, da coordenadora pedagógica Marley Bottolini e dos demais componentes da equipe diretiva desta instituição. O projeto Todos em Debate inspirou-se no programa alemão intitulado Junge Debatia. O programa tem como objetivo desenvolver o letramento argumentativo, já que uma democracia precisa de pessoas que façam perguntas críticas, pessoas que se manifestam, dizem sua opinião e lidam com as opiniões dos outros. Pessoas que ouvem e conversam, pessoas que debatem de forma justa e objetiva. Portanto, é importante que todos aprendam na escola como e o que debater, e o façam regularmente. O CT Letramento Argumentativo estudou o projeto e lançou o desafio aos professores de língua portuguesa do 9º ano em 2019, quando da primeira edição. Nesta segunda edição, os alunos do 9º ano, orientados pelos professores de língua portuguesa, discutem a partir da leitura da obra machadiana Dom Casmurro. Um agradecimento especial aos professores César e Isabela, que aceitaram o desafio e ensinaram aos alunos a técnica do debate. Mostraram para eles como se posicionarem perante um tema, defendendo a sua opinião com respeito e argumentos fundamentados em pesquisa. Afinal, segundo a teoria do letramento argumentativo, debater é uma atitude fundamental no processo de escolarização. E é no espaço da controvérsia que o ato de argumentar se consolida. Assistiremos hoje o resultado dessas aulas em um debate entre 4 jovens. Chamo para compor as bancadas o Pro 1 do 9º ano F, Vinícius Fiorelli, o Pro 2 do 9º ano G, Tainara Ruppert, o Contra 1 do 9º ano F, Marco Fontana, e o Contra 2 do 9º G, Maria Alice Teixeira. Os alunos debaterão sobre a seguinte pergunta: as memórias de Bentinho eram verdadeiras? As memórias de Bentinho eram verdadeiras? Daremos início ao debate e pedimos que todos permaneçam sentados e em silêncio. Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius Fiorelli e eu estou aqui para dizer que as memórias de Bentinho eram sim verdadeiras. E gostaria de iniciar aqui dizendo que Aristóteles definia a verdade como a adequação entre aquilo que se dá na realidade e aquilo que se dá na mente. Portanto, veja só, uma pessoa, por exemplo, que tenha catarata, vê as cores assim como todos, porém, as vê de forma mais opaca. Mas isso não muda o fato de ela poder reconhecer que as paredes de uma sala, por exemplo, estão amarelas, mesmo que ela não veja o exato tom de amarelo. Com esse exemplo, acredito fortemente no que Aristóteles dizia, e gostaria de citar aqui também a história das lunetas mágicas de Joaquim Manuel de Macedo. A história retrata a vida de Simplício, um homem que adquire lunetas mágicas em que ele consegue ver tudo de ruim que verdadeiramente há nas pessoas. E acredito que isso é facilmente relacionado a Bentinho. Portanto, acredito que Bento, sobre a ótica machista da sociedade daquela época, na qual, se uma mulher fazia algo fora dos padrões impostos, ela era taxada de dissimulado, dentro dessa ótica, ele viu o que Capitu fazia e, de forma honesta, retratava de fato a sua visão de mundo e de seus relacionamentos. Portanto, ele dava a sua verdade dos fatos, fato que se comprova por ninguém menos que Aristóteles.
Boa tarde, meu nome é Marco Torres Fontana e sou o Contrão. Preliminarmente, estimaria contejar as excelentíssimas senhoras Luciane, Daniel e Regina, juízes, o júri do nosso debate, e a obra Dom Casmurro, redita pelo prezadíssimo bruxo do Cosme Vermelho, em meados do século XVIII, é indubitavelmente cingida por profusos meandros enigmáticos. Presentemente, ora certa-se no tangente à veracidade desse discurso, o qual baseia-se basilarmente em hipóteses. Ora resguarda-se fulcral em enfatizar o fato de que Dom Casmurro trata-se de uma ficção, uma mera ficção baseada única e exclusivamente nas reminiscências de um narrador personagem invasivo, inseguro, ingênuo e preconceituoso. Bentinho, vulgo, Dom Casmurro é atormentado por si mesmo. Sua própria consciência influencia cabalmente em seu julgamento. Sua percepção da realidade percebe-se tal na necessidade da argumentação, da persuasão, ao qual obtém-se a partir de 3 meios. O primeiro é o caráter moral do orador. Utiliza um discurso digno de confiança. O segundo são as disposições que o discurso ocasionou no ouvinte, isto é, disse que a persuasão atinge seu ápice quando o discurso leva os leitores de uma paixão, seja uma aflição, uma alegria, um ódio ou até mesmo uma amizade. O último é através do próprio discurso, pelo que ele demonstra ser verdade ou não. Com isso em mente, percebe-se naturalmente a retórica machadiana, agindo de uma maneira dissimuladamente argumentativa e assim, elucidando o caráter psicótico de Bentinho. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tainara Rupert de Oliveira e eu acredito que sim, as memórias de Bento Santiago, também conhecido como Dom Casmurro ou Bentinho, eram verdadeiras. O que me deixa convicta de que essas memórias eram reais é o principal fato que ele cita no capítulo 2, que queria atar as 2 pontas da velhice, dando a entender que queria reviver a sua juventude, queria reviver o passado. O que Bentinho narra são experiências vividas que ficaram guardadas como profundas lembranças de grandes momentos afetivos e, segundo as pesquisas, o cérebro humano ele retém melhor as memórias quando elas têm um apego emocional. Ao narrar a sua história, Bentinho teve como objetivo mostrar ao público tudo o que viveu, assim não sendo possível alterá-los, pois são memórias já vividas. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Alice, contra 2, e eu gostaria primordialmente saudar a todos os presentes. Em primeiro plano, consegue-se fulcral salientar o caráter humano intrinsecamente subjetivo. Inúmeros psicólogos e psicanalistas ao longo da história sugeriram, inclusive, a miscelânea com a qual a mente humana funciona. Entre estes, eu poderia ficar o dia inteiro citando nomes, mas eu ressalto o renomado neurologista tcheco Sigmund Freud. Uma de suas citações mais pertinentes dá-se justamente ao tema em jogo. Não há garantia sobre os dados produzidos por nossas lembranças. Isto é, o cérebro humano, naturalmente, talvez nem por dissimulação explícita, distorce fatos. Ivan Esquerdo, prestigiado médico e cientista, pioneiro no estudo da memória, defende veementemente, abre aspas, nossa memória pessoal e coletiva descarta o trivial e, às vezes, incorpora fatos irreais. Ao longo dos anos, mentiras e variações as enriquecem. Em Dom Casmurro, a memória é um tanto mutável, uma vez que, pela própria linguística, a história se altera e reorganiza-se. Sem contar a imaginação e outros fatores inconscientes que, indubitavelmente, invalidam as memórias de Bento. Por esse e outros motivos, minha tese é que as memórias de Dom Casmurro não condizem com a realidade. Gostaria de iniciar aqui o segundo momento citando Nietzsche, um famoso filósofo alemão. E ele dizia que a verdade simplesmente não passa de um ponto de vista. Isso relacionado ao que se tem anteriormente que Aristóteles dizia, fica claro como a verdade depende muito mais da sua percepção de mundo do que qualquer outra coisa. Portanto, acredito que a partir da ótica extremamente machista daquela sociedade e as influências que Bento sofreu, ele enxergava os fatos da maneira com que ele retratou. Portanto, ele deu a sua adequação daquilo que se dá na realidade e na mente, e não mentiu. Eu gostaria de começar a minha apresentação citando um trecho do discurso de abertura de um dos meus oponentes, Tainara,
ela cita sobre o segundo capítulo, onde Bentinho expressa o desejo de atar a infância e a adolescência, as duas pontas da vida. O retorno à infância e à adolescência é bastante significativo nessa obra, e com o sentido de atar as duas pontas da vida. As reminiscências de Bentinho são tomadas pelo complexo. Segundo Jung, complexos eram descritos como conteúdos psíquicos originários de conflitos vividos na área da problemática individual. Ele estuda suas raízes nos conflitos emocionais da primeira infância e também nos conflitos do presente, em qualquer idade. Jung define complexos como imagens de situações psíquicas fortemente carregadas de emoção e incompatíveis com a atitude e a atmosfera conscientes habituais. Essa imagem é dotada de forte coesão interna, de uma espécie de totalidade própria e de um grau elevado de autonomia. A maior parte dos conteúdos do inconsciente pessoal é formado por complexos desse tipo. E Bentinho foi tomado por esse tipo de complexo, embora não tenha estado contra esse processo, tornando-se tendencioso e até mesmo paranoico, chegando ao ponto até de alterar alguns fatos para tentar convencer o leitor de seu ponto de vista. Gostaria de dizer que quando você fala que ele foi tendencioso, eu acredito que ele possa sim ter sido parcial. Porém, isso não muda o fato de ele ter falado desde o início a sua verdade, aquilo que ele realmente acreditava para o leitor. E, simplesmente, como Freud dizia, existem memórias que ficam bloqueadas na mente de um indivíduo, mas elas continuam ativas sem sabermos, e podem reaparecer em certas circunstâncias que poderiam ser, como por exemplo, fazer uma biografia, algo que ele fez. E você acha que a neurose dele pode ter distorcido a realidade e até mesmo implementado alguns fatos que não aconteceram, distorcido muitas coisas na história? Eu gostaria ainda de complementar o discurso de minha co-debatedora e de que Freud, você mesmo disse, certas memórias ficam bloqueadas na memória do indivíduo. Você assume que tais memórias foram desbloqueadas pela biografia, mas se não foram. O fato de essas memórias estarem bloqueadas não seria apenas mais uma prova de que Bentinho não falou a verdade. Existe até uma citação, um trecho do livro, em que Bentinho admite que preenche o que fala em sua memória com ideias. Aqui. Com vida de boa memória. Tudo que se acha fora de um livro falha, leitora. Assim preenche as lacunas alheias. Assim pode também preencher as minhas. Bentinho admite preencher certas lacunas em sua memória com suposições e ideias. Eu não acredito que houve um bloqueio de memória, porque o próprio Bentinho afirma no capítulo 2, se eu não estou enganada, que a maior parte de seu tempo era gasto em hortar, jardinar e ler. E segundo estudos realizados por cientistas brasileiros, conclui-se que quem estuda possui menos chances de contrair doenças que provocam o bloqueamento de memória, por exemplo. O coordenador da pesquisa, José Marcelo Farfel, diz: a escolaridade atua em diversas regiões do cérebro. Atua sobre a memória, sobre a linguagem, sobre a capacidade de cálculo. Estudar cria uma espécie de reserva de lucidez, usada para compensar as perdas de neurônios que acentuam com a idade. Também foi comprovado que uma boa alimentação ajuda a combater essa doença, bem dizer. Bentinho afirma também que possui uma boa alimentação no trecho, como bem e não durmo mal. Mas o que sua própria parceira argumentou, que você acabou de refutar, não é uma doença. É algo natural essa bloqueação de memória, segundo Freud. Para todos os seres humanos, memórias traumáticas ou tristes, não é realmente uma doença que te aflige graças à perda de neurônios ou outra razão específica. Complementando o que o Marco disse, as memórias são mantidas na MCP, que são memórias de curto prazo. A maioria delas vão para a MCP e elas têm uma duração bem menor que as descrições do livro. São memórias que deveriam ficar na MLP, memória de longo prazo, mas para isso tem um certo nível de dificuldade de se encaixar na MLP, e um desses fatores é a recordação. Porém, por um estudo de Borlet, a recordação pode distorcer fatos. Eles fizeram até um estudo
onde mostraram um desenho de uma coruja e fizeram uma pessoa redesenhá-la de memória. E o resultado final foi um gato. O que quer dizer que, com o passar do tempo, essa recordação de memória pode acontecer várias distorções e mudanças da realidade. Gostaria de dizer que quando você disse que as memórias dele poderiam estar distorcidas, é simplesmente uma suposição. E eu realmente não acredito nisso, uma vez que ele começou a narrativa desde sua infância. Ele foi revivendo as memórias, como ele mesmo disse. E com isso, ele pode sim, e acredito que sim, lembrou de todos os detalhes que eram necessários para o que ele queria dizer sobre sua história de vida. É engraçado você mencionar detalhes, porque Anton Eisenwald, psicanalista, que tem uma obra especificamente voltada para a interação dos elementos inconscientes que atuam na elaboração da obra literária. Um livro se destaca, chamado Psicanálise da Percepção Artística, uma introdução à teoria da percepção inconsciente. O pesquisador confere ênfase especial às chamadas formas articuladas do trabalho da criação artística. Eisenwald chama atenção para o fato de que nossa percepção da superfície tem uma tendência à articulação, ou seja, quase sempre tendemos a perceber que poderiam ser identificadas como chamada psicologia de Gestalt, vai ser muito indefinidas em coreano. Desculpa. Ou seja, quase sempre tendemos a perceber que as formas precisas, simples e compactas, em detrimento de outros que podem ser identificados como indefinidas, incoerentes e inarticuladas. Nós tendemos a perceber mais a figura geral do que os pequenos detalhes. Portanto, nós excluímos certas partes da nossa percepção, tal como os detalhes a qual você tanto se refere. Ele pode sim, na verdade, ele pode ter, assim, dito detalhes que ele lembrou. Isso não muda o fato, você está fazendo uma suposição de que ele teria esquecido os detalhes, mas eu continuo acreditando que, a partir do momento que ele revive desde sua infância, narrando todos os fatos, ele vai conseguir se lembrar porque ele constitui uma linha do tempo, desde sua infância até sua velhice. Errado, eu não estou fazendo uma suposição, eu estou expondo a teoria de um aclamado psicanalista austríaco que passou anos estudando a memória e a psique humana. Isso não é uma suposição, isso é uma análise científica baseada em dados e teorias pré-provadas. Você citou a questão do tempo linear. Ele lembra do começo da infância até o final da vida, mas Adorando o Castelo diz que Dom Casmurro narra sua história muito depois do acontecido, passando sua verdade por meio da ilusão, sujeita a limitações do tempo, memória e espaço. Justamente essas entrelinhas, onde ele esquece de alguns fatos, ele pode ter, como ele mesmo diz, o próprio Dom Casmurro diz na obra, preenchido essas lacunas com distorções da história e opiniões dele mesmo, ignorando a percepção de outras personagens da obra. Gostaria de dizer que ele simplesmente falou preencher as lacunas, mas isso pode ser facilmente relacionado ao fato de que as memórias elas ficam ativas mesmo que em seu inconsciente e podem reaparecer sim em certas circunstâncias, como já disse antes, numa circunstância em que ele está escrevendo sua história de vida inteira. Novamente, circunstância que você assume que aconteceu. Você não tem como afirmar que a escrita dessa obra de fato despertou das memórias. O próprio Bentinho disse, após começar a escrever essa obra, que ele não se lembrava de tudo completamente. Então, essas lacunas, essas falhas de memória, não provariam que ele foi tendencioso, que ele substituiu fatos, já que ele não conseguia nem se lembrar deles inteiramente? Eu gostaria de voltar ao conceito de verdade citado no início do nosso debate. Em uma tese, um artigo escrito por Lúcia Pereira Serrano, uma bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela diz que é possível perceber que os contos de Machado de Assis, eles tinham
Mesma linha de questionamento de Freud, que é foi um médico neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise, que é a investigação da mente humana e tudo mais. Essas linhas de questionamento são a morte, todo o caminhar da vida e os acontecimentos dos anos, e o sexo, o papel social de cada gênero. Como eles possuem a mesma linha de questionamento, não tem como o conceito de verdade... Não, desculpa. Como eles possuem a mesma linha de questionamento, o conceito de verdade, ele é semelhante. Freud é psicanalista, ele tentava entender ao máximo a verdade. E uma de suas teorias é a verdade histórica. Segundo ele, a verdade histórica vem da representação da realidade vivida no passado, que não se altera apesar dos mal entendidos. Ela sempre vai representar aquilo que foi construído com experiências passadas. Então, nós podemos concluir que Bentinho estava certo, já que era sua verdade. Veio de suas experiências vividas com Capitu durante toda a sua juventude. Nós não podemos afirmar que as ideias dele estavam erradas, pois nós não vivenciamos aquilo. Foi apenas ele e Capitu. E não há nenhuma prova, não tem um personagem vivo para confirmar isso. E também não há como ele ter inventado tudo, pois no trecho ele diz... o meu fim evidente é atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Deste modo, reviverei o que eu vivi. Trechos ditos no capítulo 2. Esses trechos eles dão a ideia de que ele irá dizer tudo o que viveu, não tem como ele inventar ou alterar alguma coisa, pois já foram vividas. Não há como mudar. Continuo acreditando que Bentinho sim falou toda a verdade, uma vez que ele não teria motivos para mentir sobre isso. E acredito que ele sim, ele reviveu toda a sua infância, toda a sua vida, enquanto escrevia aquele livro. Portanto, eu acho que não faria sentido um homem também, no fim de sua vida, mentir sobre sua vida. Continuo acreditando que Bentinho mentiu. Afinal, a minha oposição não conseguiu fornecer nenhum argumento, além de que as teorias de inúmeros grandes psicanalistas eram meramente suposições. Eu acredito que Bentinho mentiu devido ao fato de que ele era um homem psicótico, paranoico e tendencioso. Sua palavra não deve ser confiada em momento algum do livro. Eu continuo achando que as memórias de Bentinho eram verdadeiras. Desculpa. Porque, como eu falei antes, não tem como ele ter inventado tudo. Se ele quisesse incriminar Capitu, se ele quisesse fazer com que o leitor acreditasse nele, ele não teria falado sobre os seus ciúmes possessivos por Capitu, ele não teria falado sobre a tentativa de suicídio dele ou de homicídio do seu próprio filho por conta da suposta traição. Ele era um ótimo advogado, então ele saberia muito bem o que incriminaria e o que não incriminaria. Então, se ele quisesse que nós acreditássemos na versão dele, ele teria tirado todos esses fatos que o incriminam. Eu continuo no contra, já que o foco narrativo é, portanto, em primeira pessoa e é uma lembrança da personagem sobre sua vida, desde os tempos de criança, quando ainda era chamado de Bentinho. Porém, trata-se de um narrador problemático. Eu trago aqui uma citação do livro, onde ele fala: a vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço e enterrá-las bem até ver-lhe sair a vida com sangue. Ele era claramente problemático, e o narrador também é um homem emotivamente arrasado e instável. Segundo, porque ele narra fatos que não o conhece bem, e podendo ser tudo fruto da sua imaginação. Bem, agradecemos a presença de todos, e parabenizamos aos debatedores pela retórica, pela participação. Em instantes traremos o resultado final. Pedimos que vocês aguardem alguns minutinhos.
Já temos o resultado final. Rápido, né? Agora daremos mais uns minutinhos só para publicarmos o resultado. Parabenizamos todos os alunos que participaram dessa edição, toda a equipe que nos ajudou a organizar também, ao GT do Letramento Argumentativo, o Departamento de Marketing, Patrimônio, enfim, todos os professores que também trouxeram nossos alunos aqui para prestigiar. Daremos início à premiação. Convido o professor Jorge para dirigir algumas palavras aos debatedores e aos demais presentes. Pessoal, inicialmente, muito boa tarde a todos. Eu quero saudar, primeiramente, os nossos debatedores, a professora Marley, coordenadora pedagógica, a professora Semi, coordenadora da área da língua portuguesa, do ensino fundamental, a professora Regina, o professor César, a professora Isabela, Carmona, como coordenadora do bilíngue alemão, em especial também vocês, estudantes que estavam atentamente assistindo, ouvindo, certamente fazendo as suas leituras, as suas interrogações, os seus posicionamentos quanto à verdade ou não do debate que aqui se estabeleceu. Esse programa Todos em Debate é de uma riqueza incrível, muito habitual em escolas do mundo todo, Europa, América do Norte, e veio para o Bonja através do programa de idiomas da língua alemã, Jungen Debattieren, ou seja, Jovens em Debate, e já estamos agora na segunda edição dos 9º anos. Nós tivemos no ano de 2019 um evento nacional de escolas, onde vieram 2 representantes aqui para o Bonja, naquele programa dos Jovens em Debate, naquele momento em língua alemã. E hoje nós estamos presenciando essa maravilha que traz, de certa forma, liderança, cooperação entre os pares, que traz a oratória, que traz uma postura de exposição e com muita qualidade, com muita argumentação e ética. Então, eu sei que todos vocês estudantes passaram por essa experiência de debaterem em sala para depois virem a público e fazer essa discussão com muito respeito, com muita lealdade ao seu posicionamento. Se é verdade ou não, o importante é que um clássico escrito lá no ano de 1899, 1900, é isso? Hoje em dia, ser algo de debate numa escola mostra a qualidade desse clássico literário brasileiro. Eu lembro da minha infância, da minha adolescência, quando eu li Dom Casmurro, que não é uma leitura fácil, tá?
E pior era que nós tínhamos provas sobre o livro com 10, 15 questões. Mas era o que tínhamos na época. Não se imaginava que seria possível uma dinâmica tão eficiente e legal como a de hoje. Importante também dizer que esse momento de hoje, ele inspirou a escola, o Bonja, a criar novas disciplinas para o ano de 2022. E vocês as terão, de certa forma, no novo ensino médio a partir do ano que vem. Disciplinas como liderança colaborativa, que é o que vocês apresentaram aqui, comunicação e expressão, onde entra o debate, a oratória, a argumentação, o respeito pela opinião do colega, que é de extrema importância, nós estamos botando em prática na escola. E talvez a riqueza maior esteja nisso. Então, mais uma vez, vocês 4 que estão aqui, independente do resultado, todos vocês são vencedores, parabéns, parabéns de verdade. E a experiência que vocês tiveram em se pronunciar em sala mostra a riqueza desse conteúdo da área da língua portuguesa quando oportuniza momentos como este. Em nome do Bonja e da Unidade 3 e de todos os envolvidos, o professor Felipe, coordenador do Conect, que está aí também, demais colaboradores do marketing, da infraestrutura, porque organizar um evento desses dá trabalho. E se não fossem todos os suportes possíveis, talvez não teria o brilho que teve. Então, obrigado, parabéns a todos. Convido também a professora Luciane para dirigir algumas palavras aos alunos. Boa tarde, tudo bem? Professores, alunos, coordenação. Eu estou muito feliz em estar aqui. Né? No primeiro Todos em Debate eu participei mais ativamente. Foi contagiante, né? Estava junto com o professor César e hoje vim como júri, mas dizer que esses dias um aluno me perguntou assim: professor, eu ouvi um youtuber dizendo nas redes sociais que ler Machado de Assis é muito chato. Então, em cima dessa fala, eu parabenizo os professores, porque uma boa mediação, a gente tira leite de pedra. Parabéns, professores. Estou encantada, até porque quem me conhece sabe do amor que eu tenho à literatura. E parabéns em especial a vocês, que serão meus ano que vem, com muito orgulho, e que a gente dê continuidade a esse trabalho no ensino médio, porque é isso. Sim, é chato quando você não conhece. É difícil, não é para qualquer um, quando às vezes não é bem mediado. Então, eu só queria dizer que literatura é muito legal a partir do momento que a gente entende o porquê que ela foi escrita daquela forma e o que ela tem para conversar com a gente. E educação é feito disso, não é só sala de aula. Porque quando a gente se envolve em projetos assim bacanas, a gente às vezes esquece coisas que não são tão legais que estão acontecendo no nosso cotidiano e a gente passa a fazer realmente educação e aprender, não só em sala, mas com essa troca, que eu tenho certeza que foi muito legal para vocês. Obrigada, professor. Obrigado. Pedimos para o professor Jorge que permaneça, por gentileza, e vamos dar sequência à premiação. Professor César, Isabela Azarão, nesse momento também, de entrega. E começaremos pelo quarto lugar. E queremos chamar, então, o aluno Vinícius Fiorelli para receber a medalha. Agora, no terceiro lugar, a aluna Tainara.
segundo lugar, Marco Fontana. Para o primeiro lugar, a aluna Maria Alice. Nós agradecemos de coração a todos vocês e também aos jurados que fizeram presente pela dedicação do tempo. E obrigada a vocês também pelo, como o professor Jorge falou, o silêncio que vocês fizeram, que foi bastante importante. Obrigada e uma boa tarde.